Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. O jornal Folha de São Paulo é conhecido por checar informações de outros veículos, por denegrir a imagem de youtubers, de influenciadores nas redes sociais, onde eles sempre apontam as fake news que eles consideram. Tudo aquilo que não interessa. Inclusive, outro dia eu estava assistindo o programa Os Pingos nos Is, da Jovem Pan, e o Augusto Nunes, jornalista experiente, deu um exemplo muito interessante sobre o significado de fake news para grupos como a Folha de São Paulo, como o Globo. Ele dizia o seguinte: a Ucrânia diz que está sendo agredida pela Rússia. A Rússia diz que está sendo agredida pela Ucrânia. Qual é a verdade que existe nisso aí? Como é que você pode identificar, nesse caso, o que é fake news? A Folha de São Paulo, nesta semana, noticiou, no dia 11 de abril, a morte da rainha da Inglaterra, Elizabeth II. Tá, vou deixar para você aqui, para você ler o texto. Logo em seguida, o jornal foi avisado pelos seus leitores e colocou uma retificação tirando a matéria do ar, informou que geralmente obituários são preparados com antecedência para líderes mundiais que já atingem uma certa idade. Imagine, fica agourando a morte dos outros e noticiando erradamente a morte dos outros. É um absurdo. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, presidiário temporariamente em liberdade, ele teve recentemente também um jantar com o MDB. Eunício Oliveira, ex-senador pelo Ceará, foi o patrocinador deste evento, que reuniu também figuras como José Sarney. José Sarney é uma figura tétrica da política brasileira. Ele é aquele que nunca sai de cena. O tempo passa, o tempo voa e ele não sai de cena, ele continua em cena. Mas uma coisa interessante aconteceu neste evento do MDB. Os MDBistas presentes, as autoridades, os líderes políticos ali presentes, foram unânimes numa coisa: em pedir ao Lula que cale a boca. Porque quanto mais ele fala, mais ele cria problemas para ele próprio, mais ele cria problemas para sua própria pré-candidatura. Eu, por exemplo, acho que ele está com um problema mental seríssimo e que precisa urgentemente de tratamento. Recomendo, inclusive, um médico para ele, que é do MDB, é o senador Marcelo Castro, aqui do Piauí. É psiquiatra, entende de psiquiatria, entende de problemas mentais. Seria interessante que ele fizesse um diagnóstico da situação de Lula, porque Lula não está bem, está fazendo tudo para perder. Eu só não entendo como é que o MDB acha que ele deve calar a boca para não se complicar eleitoralmente, quando o partido tem uma pré-candidata, que é a Simone Tebet, e participa da terceira via. Mas o MDB é a mais perfeita simbolização dos eventos políticos do tempo de Jesus. Os vendilhões do templo. Lembra desse episódio no Novo Testamento? Quando Jesus expulsou os vendilhões do templo? O MDB. O MDB é exatamente isso. Bom, nesse jantar teve de tudo, né? Teve discurso, Lula fez uma série de promessas, houve manifestações de apreço e de apoio, e eu repito, o MDB tem pré-candidatura, participa inclusive daquela terceira via do chamado Centro Democrático, que reúne MDB, que reúne União Brasil, uma série de outros partidos aí. Não existe terceira via no Brasil, a gente sabe disso. O Brasil é um país partido, ao meio. E não é coisa de agora, não é coisa nova, é uma coisa antiga. Isso sempre existiu na política do Brasil. Essa história de que tem terceira via, de que uma terceira via poderá fazer frente aos líderes políticos. Eu só acho o seguinte: tem uma coisa fora do tom aí, que é a pré-candidatura do Lula. Porque é um elemento condenado pela justiça em todas as instâncias ter a sua condenação livrada pelo Supremo Tribunal Federal, por juízes que ele colocou ali no Supremo Tribunal Federal na condição de presidente, o que enseja um debate muito sério sobre o Supremo. Mas não resta dúvida nenhuma de que não existe terceira via no Brasil. Sempre houve acirramento, sempre houve divisão, sempre houve dois grupos políticos se digladiando pelo poder. Isso não é de agora. Vamos voltar para 1989, que foi a primeira campanha eleitoral para presidente da República depois de 30 anos de regime de exceção, né? Foram 25 anos e mais 4 do governo de transição do Zé Sarney, que é o que não sai de cena nunca. Veja bem, esse foi um momento em que o acirramento entre o PT
e o Fernando Collor. Depois nós tivemos PT e PSDB com Fernando Henrique, continuou PT e PSDB até 2014, e o ponto de ruptura foi o surgimento da candidatura do atual presidente Jair Bolsonaro em 2018. Eles, porque o Lula estava preso. O Lula não é porque estava preso que o PT perdeu a eleição. No meu ponto de vista, o PT perdeu a eleição porque perdeu a capacidade de se comunicar com a população, porque decepcionou o povo ao dizer que combateria a corrupção, que traria de volta aos brasileiros a dignidade, e não fez. Foi o período em que tivemos o maior índice de assassinatos, 75 mil assassinatos por ano, 12 milhões e 700 mil desempregados, 600 mil empresas fecharam suas portas, mais de 350 mil aqui do Brasil, 64 milhões de brasileiros tiveram seus nomes inseridos no SPC e no Serasa, exatamente por conta do endividamento provocado pelo crédito fácil, mas não barato. Uma coisa é o crédito facilitado, que foi atribuído pelos governos do PT. Outra que dá uma ilusão de poder de compra. A outra coisa é o crédito caro, porque tá aí 64 milhões de pessoas no SPC e no Serasa. E eles falam e não tem acirramento. É claro, tem acirramento. Zuleido Veras, lembra dele? Zuleido Veras, da construtora Gautama, foi implicado numa série de denúncias. 350 milhões de reais, pelo menos, teriam sido desviados sob a sua batuta como empreiteiro. Pois bem, ele foi inocentado pela justiça. Só não imagino que tenha sido mais uma dessas famosas prescrições, entre aspas. E agora está pensando em ingressar judicialmente contra o Estado brasileiro, contra o governo brasileiro, por denunciação caluniosa e pedindo reparação de danos por, segundo ele, tudo aquilo que perdeu ao longo desses 15 anos em que teria sido defenestrado por conta da corrupção que foi denunciada e que agora ele está livre, né? É mais um que está livre. É o Zuleido Veras, da Gautama. 350 milhões teriam sido surrupiados ao erário no período em que esse senhor tinha as cartas, foi no segundo governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, esse episódio que aconteceu com esse moço. Para finalizar, uma fala do ministro Luiz Roberto Barroso. Ele estava numa palestra com estudantes, com acadêmicos, com professores, com profissionais liberais. E em determinado momento ele diz: nós perdemos. Nós perdemos. Nós quem? Nós perdemos porque estamos numa disputa política, porque estamos numa disputa eleitoral. Ele é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele é o ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós perdemos contra Bolsonaro. Ou seja, existiria uma adversidade político-eleitoral contra o presidente Bolsonaro pela fala do senhor ministro Luiz Roberto Barroso. Tudo isso é tão estranho que parece até que a gente está numa disputa entre o sistema e a presidência da República. E agora tudo, absolutamente tudo, se tenta atribuir ao resultado dessa eleição de 2018. Foi uma eleição em que a população, cerca de 58 milhões de brasileiros, disseram não ao PT. O que foi que mudou de lá para cá? Alguma coisa mudou na sua concepção, você que está me assistindo agora, de que trará resultados diferenciados para esse processo eleitoral que se avizinha? Deixe nos comentários. Tony Rodrigues, Além da Notícia.